Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar início, né, às nossas aulas gravadas de sexta-feira. E hoje vai ser tudo muito simples, pessoal. Vão ser vídeos muito curtos, de verdade, né? Dessa vez eu não vou me prolongar muito, né? Tanto é que vocês estão vendo que eu estou gravando o videozinho aqui sem aplicativo, né? Sem nada, só eu e a câmera do celular. Esse primeiro vídeo, o que a gente vai fazer hoje são correções, tá? Esse primeiro vídeo eu vou corrigir com vocês aqui o módulo. A página, mais especificamente a página 63 do módulo de vocês, tá? Que é uma página que eu já passei e que nas aulas ao vivo, né, tanto na aula de terça como na aula de quarta, a gente não fez nenhuma correção. Na aula de quarta, nós fizemos, na realidade vocês fizeram, eu passei uma atividade em sala. No caso, sala de casa, né, que era a sala que eu estava. Mas enfim, era uma atividade que vocês deveriam ter feito durante a aula. Eu sei que eu passei no finalzinho, né? Foi pouco tempo para vocês fazerem, mas teve gente que terminou. Alguns alunos me falaram, inclusive, que conseguiram terminar no tempo da aula. Então, eu vou corrigir também. É uma página do caderno de atividades suplementares, né? Que eu passei para vocês. Não vou corrigir tudo no mesmo vídeo para não ficar muito extenso o vídeo. E também porque lá no caderno de atividades suplementares tem outros assuntos. Aqui no módulo tem outros assuntos do capítulo, lógico, né? Mas como o assunto mais recente que nós vimos foi da reprodução sexuada nos vegetais, então esse primeiro vídeo eu vou corrigir só essas duas questões aqui da página 63, porque essas duas questões da página 63 falam sobre reprodução sexuada nos vegetais, que foi o último assunto que nós vimos. Já as questões que eu passei para vocês em sala do caderno de atividades suplementares fala dos outros assuntos, né, relacionados a esse capítulo. E também para o vídeo não ficar muito longo, né, e cansativo. Então vai ser um vídeo, esse primeiro vídeo que eu estou conversando com vocês sobre essa correção do módulo. O outro vídeo vão ser as correções do caderno de atividades suplementares, aquela página que eu passei para vocês. Aí tem são mais questões, né? Aqui só são duas, lá se não me engano são 4 ou 5 questões. E o terceiro vídeo é um vídeo que mostra, né, é um canal experimentoteca, uma coisa assim, o nome do canal. É uma atividade prática, né, ele mostra uma atividade prática dissecando uma flor. Então, é uma flor de hibiscos. Tem muita gente que conhece o hibisco como graxa, né? É muito comum, é uma flor muito comum. E com certeza, se nós estivéssemos em aula presencial, eu iria fazer essa prática com vocês. Mas, como nós não estamos, né? Vocês vão acompanhar essa atividade prática nesse vídeo que está postado aí no finalzinho, tá? O terceiro vídeo é justamente essa atividade prática de dissecando uma flor. Porque aí você vai ver exatamente onde está o estigma, o que é a antera, onde está o ovário, os óvulos, tudo isso bem direitinho, né? Ele mostra realmente abrindo e mostrando, ele vai realmente abrindo e mostrando todas as partes da flor, ok? Dito isto, vamos corrigir nossa atividade, tá? Aqui, ó, do módulo. Então, bora lá. Primeira questão, na realidade é a questão 4, né? Da página 63. Questão muito boa, por sinal. E fácil, tenho certeza que todo mundo acertou. Mas é uma questão da Unicamp, ó, do vestibular da Unicamp. Diz assim: a polinização geralmente ocorre entre flores, vou botar assim, geralmente ocorre entre flores, vai ser que seja assim mesmo, da mesma planta, ou em flores de plantas diferentes, né? Claro que tem que ser da mesma espécie, caracterizando a polinização ou o que a gente chama de fecundação cruzada. Como a maioria das flores é hermafrodita, ou monóclina, ou monóica, é a mesma coisa, há mecanismos que evitam essa autopolinização. Realmente, existem flores que possuem mecanismos que evitam essa autopolinização. Então, o que ele pede aí é que você explique um dos mecanismos que dificultam, ou evitam, pelo menos, né, evitam ou dificultam essa autopolinização. Bem, a gente precisa impedir que esse grão de pólen caia no estigma da mesma flor. Existem algumas estratégias, né, desenvolvidas pelo próprio organismo, pela própria flor, para evitar isso. A dificuldade no transporte de grãos de pólen ocorre em razão da posição inferior das anteras em relação ao estigma. Então, digamos que aqui você tem uma flor, aqui ó, a cabecinha da caneta, mostrando aqui para vocês. A parte de cima da caneta é o estigma e aqui embaixo ficam as anteras que produzem o grão de pólen. Então, para a antera fazer isso, é muito mais difícil. Se fosse o contrário, se a antera ficasse aqui embaixo
e o estigma, se a antera ficasse aqui em cima e o estigma aqui embaixo, seria muito mais fácil, né? Mas por conta dessa posição inferior, né, das anteras em relação ao estigma, isso evita a autopolinização, ou pelo menos diminui bastante, né, essa autopolinização. Ok? Letra B. Quem teve dúvida, terça-feira, hein? Tira as dúvidas. Letra B. Qual a importância dos mecanismos que evitam a autopolinização? Isso também não é difícil, porque nós já fizemos questão parecida com essa. Tem que lembrar que a autopolinização, ela não produz o que a gente chama de variabilidade genética. A autopolinização, a autofecundação produz clones, tá? Então, a resposta seria exatamente essa. A autopolinização impede a ocorrência de variabilidade gênica, uma vez que a flor fecundada não conterá informações genéticas de outro indivíduo. A variabilidade gênica, mais uma vez, a gente sabe que é importante, porque garante às espécies maiores chances, né, delas se adaptarem a mudanças ambientais, de um modo geral. Então, ali você tem espécies, são organismos da mesma espécie, mas geneticamente são diferentes. Então, você vai ter ali plantas mais resistentes a determinados fenômenos, ok? E isso garante a perpetuação da espécie. A partir do momento que você tem todas as plantas clones umas das outras, qualquer alteração que impeça a possibilidade de sobrevivência de uma delas no ambiente, vai acontecer isso com todas as outras, porque ali você tem plantas iguais umas às outras, ok? Questão 5. Questão 5 também é bem legal, fala sobre as angiospermas. Bem, as angiospermas constituem o grupo de plantas mais abundantes do nosso planeta, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Elas surgiram há cerca de 130 milhões de anos e são bem abundantes e bem comuns, né, no nosso dia a dia, com aproximadamente 250 mil espécies, né, diferentes espalhadas pelo planeta. Pergunta é o seguinte, na realidade ele pede aqui para você citar algumas características que contribuíram para que essas plantas dominassem, né, o ambiente terrestre. Eu lembro que quando a gente começou a estudar isso, quando a gente começou a estudar essa reprodução sexuada nas angiospermas, né, eu disse, gente, tal estrutura só ela tem. Então, a gente alia, né, a gente relaciona esse sucesso, essa dispersão, né, essa colonização do ambiente terrestre a essas estruturas que estão presentes apenas nas angiospermas. Como é que vocês tem várias coisas aí que vocês poderiam ter colocado, tá? Eu vou ler aqui a sugestão de resposta do módulo. Mais uma vez, eu gosto sempre de falar isso, não necessariamente o módulo tá certo e você tá errado, tá? Você pode ter colocado a mesma coisa de uma maneira diferente, ou então você precisa só complementar com uma coisa ou outra. Qualquer dúvida, ó, tem um espaçozinho do lado da questão, pega a caneta, pega o marca-texto, pega seja lá o que for, coloca uma interrogação assim do tamanho do mundo para lembrar de tirar dúvida terça-feira. Não quero ninguém com dúvidas para o simulado de sábado, tá? Porque eu lembro que vocês me prometeram que vocês vão arrasar, né? Que vocês vão melhorar aí essas notas e eu tô esperando isso. Eu sei que a turma A já melhorou, turma B melhorou, turma C melhorou também, mas vocês podem muito mais. E eu quero muito mais de vocês. Vamos lá responder essa questãozinha aí para acabar esse vídeo. Eu achava, sinceramente, que esse vídeo ia ter 3 minutos. Já vai em 8. Então, bora lá. Algumas características, né, que vocês podem ter citado aí nessa questão. A independência da água para que ocorra a fecundação, graças, né, ao grão de pólen, não necessariamente, o grão de pólen não tem só em angiosperma, gimnosperma também tem. A produção de néctar, a flor, né, a flor é uma estrutura que só tem nas angiospermas. Então a flor, ela foi muito importante, sim, para esse sucesso evolutivo, para essa colonização do ambiente terrestre. Ela tem um néctar que atrai aí os polinizadores, né, esses polinizadores que fazem essa polinização cruzada, impedindo aí essa autofecundação. Então as flores, né, que aumentam aí muito essa polinização, enquanto lá nas gimnospermas que não tem flor, né, elas não possuem flores, quem faz isso aí é o vento, só o vento. Aqui não. Nas angiospermas você tem o vento também, com certeza, mas aí você tem vários e vários agentes polinizadores. Aves, insetos, mamíferos, né, que fazem tudo isso aí. A presença dos frutos, o surgimento do fruto foi importantíssimo. O fruto, além de proteger a semente, serve de alimento
para os animais. Então imagine aí, tem uma floresta imensa, com pé de goiaba desse lado da floresta. Aí vem aqui o macaquinho, come aquela goiaba com semente e tudo e vai lá para o outro lado da floresta. Chega aqui no outro lado da floresta, o macaquinho já digeriu a goiaba e faz o cocôzinho dele. O cocôzinho dele, quando cai no chão, cai assim de semente de goiaba, porque ele não digere a semente da goiaba. Ele elimina juntamente com as fezes. Aí imagine, aquela semente já caiu ali com adubo, né? Com o adubo necessário para que essa semente germine. E é o que vai acontecer. Então, de um pé de goiaba que estava desse lado, olha a distância que foi o outro pé de goiaba. Graças ao fruto. Foi o fruto que possibilitou essa dispersão dessas espécies, né? A dispersão da semente, claro. E, mais uma vez, o fruto é importante porque protege a semente. E o fruto é importante também porque ele é comestível, né? E ele atua nessa dispersão das espécies pelo ambiente, ok? Então, gente, basicamente é isso, tá? Não vou me prolongar mais nesse vídeo, eu já prolonguei mais do que deveria. Assim, eu falo demais, tem esse problema, mas eu prometo que o próximo vai ser mais curto, talvez, né? Porque no próximo são mais questões, mas eu vou ser mais rápida, pelo menos vou tentar, tá? Beijo!